todos e todas, este é mais um videocast do Breast Saving Group, o videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. Eu sou Camila Macedo Loureiro, sou médica mastologista e oncoplástica, falando direto de Belém do Pará, e hoje estou com a minha amiga, minha casca de bala, Lígia Teixeira, que fala direto de Maceió. E aí, Lígia, tudo bem? Oi, Camila, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Breast Saving Group Videocast. E hoje nós vamos abordar o tema descalonamento da cicatriz na reconstrução com retalho do músculo grande dorsal, abordando principalmente a técnica do dorsal, do mini dorsal lipo enxertado. Mas antes de iniciar o nosso podcast, eu gostaria de lembrar vocês e de falar para vocês sobre os nossos cursos de educação continuada promovidos pelo Breast Saving Group. O nosso primeiro curso, que vai acontecer aqui em Maceió, entre 20 e 23 de novembro, um curso direcionado à técnica de reconstrução com o músculo grande dorsal lipoenxertado e também a técnica do laser on-step. Temos também um outro curso voltado para um público de interesse diferente, que é baseado em técnicas de reconstrução mamária níveis 1 e 2, técnicas mais básicas, que vai acontecer na cidade de Brasília nos dias 6 e 7 de dezembro. É isso, eu estou super animada para esses eventos. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade da gente distribuir, dividir o nosso conhecimento com as pessoas que são interessadas por oncoplastia mamária, que é um universo vastíssimo, muito rico, e estou super animada. Estarei nos dois cursos junto com a minha galera do Breast Saving Group. Então vamos lá. Então, a Lígia já introduziu o assunto que são usos diferentes do músculo de retalho grande dorsal, né? Perdão, do retalho de músculo grande dorsal. E a gente vai trazer para abordar esse tema, vamos trazer dois artigos que já são, assim, são clássicos modernos, digamos assim, na oncoplastia mamária, e que foram descritos por grandes cirurgiões responsáveis também pela modernização dessa técnica e que converteram o retalho de músculo grande dorsal numa técnica menos agressiva, mais refinada, com pós-operatório melhor tolerado e resultados bastante elegantes. Eu e a Lígia somos muito entusiastas da técnica do mini flap, e a Lígia com uma experiência enorme, e é isso que a gente vai falar para vocês hoje. E a lipoenxertia, ela nos trouxe a possibilidade de abrir mão da prótese associada à reconstrução do grande dorsal. O grande dorsal é um músculo extremamente versátil, todos nós conhecemos muito quem faz oncoplastia, mas ele tinha uma dependência de volume, né? Um músculo que, apesar de ser muito grande, ele tem um volume muito limitado e sempre dependia de uma prótese associada para a sua reconstrução, né? Seja ela tardia ou imediata. E aí, por volta de 2014, a gente começou a ter as publicações, a primeira publicação, referente à não utilização de prótese de silicone e dessa forma substituindo a prótese pelo enxerto de gordura, com o advento da lipoenxertia, alguém imaginou que isso poderia ser muito útil em substituição à prótese no músculo grande dorsal, e nós tivemos a primeira publicação de grande dorsal lipoenxertado, de Maitane, em 2014. Em seguida, tivemos o professor Vilmar Marques e doutora Renata Brondi, da Santa Casa de São Paulo, que publicaram também sua série de casos, muito interessante, com essa técnica. E vamos falar mais profundamente hoje sobre a técnica do professor Jean-Marc Piat, que talvez não é a pessoa que mais faz reconstrução autóloga com essa técnica no mundo. Atualmente ele já ultrapassou a marca de 2.000 casos. Camila esteve lá já várias vezes com ele, e eu queria muito que você falasse da experiência, de como foi lá. Eu tive lá recentemente, mas você também teve uma experiência até mais ampla e mais aprofundada que a minha. Eu queria que você falasse como é que foi lá, o professor Jamar. Bom, eu acho que o mais interessante das minhas vivências foram três momentos diferentes que eu fui a Estrasburgo para aprender com o professor Jean-Marc Piat. A primeira foi em 2012, enquanto eu ainda estava fazendo o meu fellow no Instituto Europeu de Oncologia. Então, ele era a grande pessoa que fazia retalho TRAN, né, que fazia TRAN para reconstrução de mama. Ele tinha um volume absurdo de TRAN. Depois eu voltei para lá 2 anos depois,
ele continuava fazendo muito TRAN, mas ele já começava a ser um grande entusiasta da lipoenxertia. Acompanhei à distância a evolução dele enquanto cirurgião na técnica do mini flap, e agora, quando voltei em 2023, já é a técnica de eleição para ele em reconstrução mamária, muito mais do que reconstrução com prótese, muito por conta do perfil da paciente francesa, que são mulheres que, por conta de diversas situações que já ocorreram na França, inclusive relativas aos implantes mamários, elas têm uma reticência muito grande na utilização de prótese, que é um terreno fértil para que você difunda uma técnica com mini flap e lipo enxertado, e ele já tinha uma casuística enorme, e agora, quando ali já volta, um ano depois, uma casuística que já se aproxima de 2.000 casos. Isso é muito notável, né? Então, me conta, você aqui no Brasil é uma das pessoas pioneiras para essa técnica. Inclusive, foi uma das pessoas que me incentivaram a fazer os meus primeiros casos de mini flap lipo enxertado. E aí, fala para mim, assim, o que que você acha da técnica, quais são os principais detalhes que fizeram com que você também se encantasse pelo mini flap. O principal detalhe que me encantou no mini flap, na verdade, eu cheguei ao mini flap por um problema, né, de saúde pública nacional, que é a falta de prótese no serviço que eu trabalho. E aí eu tive que buscar uma alternativa para reconstrução pós-mastectomia. Encontrei no mini flap uma alternativa muito interessante, muito elegante. Um grande problema da reconstrução com grande dorsal sempre foi a cicatriz muito grande, muito extensa no dorso, que causa mais dor, mais retração, esteticamente muito desfavorável. E aí vem o mini flap, né, encurtando, diminuindo essa cicatriz, fazendo um descalonamento dessa cicatriz, que já é muito interessante. E aí, e um dos problemas, isso foi o que mais me encantou, a possibilidade de poder reconstruir a mama após mastectomia sem prótese de silicone, já que eu não tinha prótese. Um grande entrave à reconstrução com retalho é o tempo cirúrgico, né? A maioria das pessoas alega que é uma cirurgia muito trabalhosa, complexa, muito demorada, enquanto que a gente reconstrói uma mama com prótese e mastectomia em 1 hora e meia, 2, um retalho não em menos que 4 horas. E aí vem o professor Jean-Marc Piat, de uma forma extremamente eficiente, com inacreditáveis 1 hora e 40 minutos, fazendo uma mastectomia e uma reconstrução com mini flap de dorsal limpo enxertado, e desbanca toda essa história de que a reconstrução com retalho ela é muito mais demorada. É óbvio que ele adquiriu isso ao longo desses 2.000 casos, mas a gente vê-lo operar nos estimula muito a entender que é possível encurtar esse tempo cirúrgico, sim. A gente opera prótese muito mais rápido porque a gente faz 10, 20 vezes mais prótese do que retalho. Então, obviamente, nós vamos ser mais rápidos naquilo que a gente executa um maior número de vezes, né? Na minha experiência, eu já tenho 4 anos fazendo a técnica. O tempo cirúrgico não chega perto do professor Piano, também não tenho a equipe dele, nem a expertise toda dele, mas é um tempo que já reduziu absurdamente, ao longo desse período, e eu imagino que vai reduzir cada vez mais. Bom, eu acho que é importante a gente pontuar para quem não está familiarizado com a técnica do mini flap, especialmente essa técnica que a gente está falando, essa que foi desenvolvida pelo professor Jean-Marc Piat, por que que ele é tão rápido, né? Porque é uma mágica? Não. Na verdade, tem a expertise dele, claro que ele é um cirurgião maiúsculo, né? Um cirurgião incrível, um dos melhores cirurgiões que eu já vi operar, mas ele fez alguns refinamentos técnicos que diminuem uma série de complicações e que aumentam o nosso tempo cirúrgico. Então, por exemplo, o fato da paciente não mudar de posição, né? Então, é um posicionamento da paciente que é bastante específico, bastante próprio, e a cicatriz, por ela não ser localizada tão posteriormente, não há necessidade de virar a paciente. Normalmente, nas técnicas clássicas de retalho de grande dorsal, que a gente aprendeu, né, lá no início da nossa jornada na oncoplastia, era uma cirurgia que tinha pelo menos 3 tempos. Um tempo com a paciente em decúbito dorsal, em que a gente fazia a retirada da região que precisava ser retirada, a mama inteira, enfim, fazia-se o defeito, digamos assim, na parede torácica da paciente, protege-se essa área, vira-se a paciente de lado, então é um segundo posicionamento, aí
faz-se a mobilização do retalho de grande dorsal, fecha-se a área do dorso, volta-se a paciente para o decúbito dorsal para poder se fechar. Claro, isso ainda é necessário em alguns casos, sim, especialmente quando o objetivo é, por exemplo, fechar um defeito muito grande na parede torácica. Mas com a finalidade que é proposta na equipe do professor Piar, não há essa necessidade, o que encurta enormemente o tempo operatório, reduz o risco de contaminação e dá uma dinâmica muito maior. Ele também faz a cirurgia acompanhado de pelo menos um ou dois cirurgiões auxiliares e tem uma instrumentadora super treinada para fazer todo o processamento da gordura. Eu acho que esses refinamentos eu cheguei a vê-lo fazer um retalho em 1h20, né? Então, é muito absurdo. A gente olha e diz assim, nossa, a gente precisa aprender com essa equipe porque é realmente incrível. E a gente só acredita vendo, né? Se falar, a gente Só pode acredita dizer que é vendo. mentira, né? Mas é verdade. Exatamente. E vendo a E gente diz, eu não acredito. E o professor Jean-Marc, em 2022, trouxe uma publicação muito interessante para uma aplicabilidade muito interessante para essa técnica, que é naquelas pacientes que tiveram falha na reconstrução com prótese, ou por contratura grave, ou por ruptura da prótese, ou mesmo por opção da paciente. Tem paciente que, após a reconstrução com prótese, fica muito insatisfeita com aquele corpo estranho, a mama fria, a contratura, a mama dura. Ainda E mais aí, a lenda, as lendas e enfim, até baseadas em realidade também, da síndrome-ásia, da doença do silicone, que ainda é uma coisa um pouco controversa, a doença do silicone em si, diferente da síndrome-ásia. Então, para essas pacientes, isso também fala, é importante, a né? gente está tendo um boom, né, de explantes, né? Não só de Exatamente. explante estético, mas explante também em pacientes reconstruídas. E aí, em 2022, ele publicou uma série de casos prospectivo não randomizado, com 47 substituições de prótese de silicone, por vários motivos que eu já citei, por esse, que ele chama de uma prótese natural, né? Uma Prótese prótese natural. natural do mini flap lip enxertado com satisfação das pacientes assim elevadíssimas, né? Não teve ninguém insatisfeito, na verdade, quase 70% muito satisfeitas e 30% satisfeitos. Então, assim, realmente eram pacientes que não ficaram tão bem na reconstrução com prótese. Eu acho que é uma das maiores e melhores aplicabilidades dessa técnica, é que você não precisa remover a pele, então, você não precisa de uma ilha de pele ampla lá no dorso, para substituir na parte anterior, realmente só precisa do músculo desepidermizado, músculo e subcutâneo, né, Cá? Isso, e assim, é uma técnica que ela é tão interessante também porque além disso, de ter pouca morbidade no dorso, pela questão da cicatriz, que é uma cicatriz que não se localiza no dorso, é menos extensa, também tem a baixa morbidade porque a gente só usa uma parte do músculo, né? Então é um músculo que a Funcional. gente não precisa mobilizar totalmente, então tem muito menos impacto funcional. A técnica do professor Rinaldi também tem algumas diferenças, né? A gente, num outro momento, pode entrar mais, fazer um comparativo mais a fundo, mas na técnica do professor Rinaldi também é utilizado somente uma parte do músculo grande dorsal também. Então, é uma técnica diferente de mini flap. Isso, é um mini flap. E aí, assim, eu que já achava fantástica esse encurtamento da cicatriz que o mini flap trouxe, ainda me sentia de alguma forma incomodada com a cicatriz, mesmo menor, né, Uhum. do mini flap. E aí eu comecei a pesquisar na literatura se havia uma outra alternativa ainda melhor, com uma cicatriz ainda menor. E aí, numa das minhas noites de insônia, eu descobri um artigo, uma publicação japonesa de 2021, uma série de apenas 5 casos, né, mas muito interessante, fazendo mais um descalonamento da cicatriz, fazendo a cirurgia apenas com a cicatriz, a mesma que se utiliza para fazer a mastectomia no sulco inframamário. E aí é mais uma daquelas coisas que você fala, não, é mentira, né? Vou tentar fazer. É realmente tecnicamente bem mais difícil, mas é possível e nós, nos últimos meses e anos, já estamos nos dedicando a essa técnica, não é, Cá? Que eu falo que é através de uma cicatriz mínima, né?
minimamente Isso. invasiva também na cicatriz da pele. Isso foi mais um artigo que tu me trouxeste, né? Que tu me apresentaste, esse artigo japonês, que eu fiquei impactada com eles. Bom, será que isso é viável, né, do ponto de vista cirúrgico na minha realidade? E tenho tido alguns casos, um caso recente, tem um mês e pouquinho que eu fiz uma paciente realmente é bem mais desafiadora, um tempo cirúrgico maior, porque você tem um campo muito restrito. Até nesse artigo japonês, eles utilizam material de laparoscopia, né, num determinado Isso. ponto que eu não utilizei nas minhas pacientes, né, nas pacientes que eu já fiz, mas consegui, a paciente está bem, o retalho tá vivo, está com o volume mantido, e a paciente está sem nenhuma cicatriz no dorso. Mas de fato, a gente entende que é muito difícil a gente ter estudos com um poder estatístico muito grande na oncoplastia, porque é difícil você ter uma sistematização técnicas exatamente iguais para darem um volume, um número de pacientes mais robusto. Mas artigos como esse, artigo japonês, de somente 5 casos, podem nos dar um start, dizer assim, não, será que eu não consigo, na minha realidade, adaptar essa variação técnica? E mesmo sendo desafiador, eu acho que é bastante recompensador esse investimento, né? De tempo, de energia, de dedicação a essa paciente para fazer essas cicatrizes menores. Com certeza. Assim, eu tenho a mesma sensação que você, já vi seus resultados com essa técnica. Maravilhoso, sensacional. A gente tem tido até problema com o pessoal da radioterapia, porque fica com um aspecto tão natural, uma cicatriz tão pequena, que a gente passa de mentirosa. As pessoas não acreditam que foi feita uma reconstrução. Parece que a mama natural, que você fez só um quadrante. Eu Uhum. já tive caso de médico fazer ultrassom e falar que eu não tirei a mama, tirei só um quadrante. De radioterapia, o pessoal pedir ressonância, né, para comprovar que aquilo não é tecido mamário, mas é um sinal de que a gente está melhorando, né? Que está ficando bom. E eu tenho essa mesma sensação, a cirurgia que dá um puta trabalho, mas que na hora da cirurgia a gente fica meio arrependido de ter Por que que eu fui começado, inventar isso? mas que o resultado é excepcional, a satisfação da paciente e a nossa também. Então, assim, foram apenas 5 casos, mas que despertaram em nós esse interesse e que nós já fizemos algumas modificações, né? Na técnica dos japoneses, do Maitani, eles fazem com o paciente em decúbito lateral. A gente tem feito com o paciente em decúbito dorsal, sem mudança de Uhum. decúbito, isso é uma vantagem. Eles Sim. retiram o músculo com aparelhos de endoscopia, a gente tem mais dificuldade, mas consegue fazer sem. Eles retiram o músculo inteiro. A gente faz mini flap, a gente retira o músculo parcial, na verdade, né? Então a gente Sim. conserva aquelas fibras mais posteriores, e o tendão, a gente não secciona no tendão, a gente secciona semelhante ao professor Jamarque Piá, imediatamente Uhum. em cima da imersão do vaso no músculo, preservando o tendão proximal e toda a parte paravertebral do músculo com toda a sua funcionalidade, com menos dor no pós-operatório. Então, assim, é realmente um descalonamento da reconstrução, que não é mais com o músculo inteiro, não precisa mais, e também da cicatriz, que encurtou do dorsal clássico para o mini flap e agora praticamente sem cicatriz. Isso quando a gente para analisar, e eu estou fazendo isso exatamente nesse momento, é muito pioneiro, né? Porque essa modernização da técnica, quando a gente pensa na cronologia do desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, é muito recente, né? A gente está maturando a técnica e, assim, é muito bom a gente ver o quanto que a gente consegue, por, por tentativa, usando o nosso repertório, avançar, né? E isso é extremamente recompensador. Essa paciente, a última que eu fiz, que foi essa que eu olhava para minha auxiliar e dizia assim, Juliana, diz para eu não inventar mais nenhuma moda. Por favor, durante a técnica, a cirurgia, mas assim, ao final, quando tudo terminou, que eu olhei e falei, nossa, todo o trabalho valeu a pena. E assim, a paciente está extremamente satisfeita. Era uma paciente que tinha colocado com outro cirurgião, ela tinha colocado um expansor tecidual que nunca conseguiu expandir. Então ela já chegou para mim com esse quadro e um desejo assim, doutora, eu não quero, em hipótese alguma, fazer
a colocação de prótese. Não quero, em hipótese alguma. E era uma paciente que não tinha nem possibilidade de fazer nenhum outro tipo de retalho, né? Não podia fazer um retalho trampo por outras questões dela. Então, era, digamos assim, a oportunidade que ela tinha de uma reconstrução. Então, ela está super satisfeita, com nenhuma morbidade, nem no membro superior, nem no dorso. Valeu a pena todo o esforço que a gente teve durante o desenvolvimento da cirurgia. E nada contra as próteses, né, cara? A Não. reconstrução com prótese continua sendo a nossa primeira e opção mais frequente, né? Prótese, a gente já sabe que não tem relação Uhum. nenhuma com o desenvolvimento de câncer de mama. Nós temos uma outra patologia diferente, que é o linfoma, que também foi um dos grandes incentivos lá na França, né? A síndrome ásia e o medo do linfoma associado à presença da prótese, que o FDA há alguns anos já vem tendo já tem catalogando, né, os casos no mundo, são muito raros ainda, são pouquíssimos comparado E, com o número de pessoas que têm prótese, mas isso foi um grande, um dos maiores fatores lá na França que levaram as mulheres ao explante e não ter mais a prótese como primeira opção da reconstrução imediata. e lá ainda teve uma outra questão que foi muito geolocalizada, foi muito localizada na França, que foi uma questão da indústria. Tinha algum tempo atrás uma marca de próteses de silicone fez uso de silicone que não era próprio para uso em humanos, usavam um tipo de silicone industrial, isso veio à tona e diversas pacientes precisaram fazer explante, e aí por uma questão, acho que até de um pensamento de uma determinada população que está vivendo coletivamente uma situação, a prótese virou meio que um grande fantasma na França. Mas eu sou super favorável à reconstrução com prótese. Eu acho que é uma grande ferramenta que a gente tem na cirurgia mamária reconstrutora. Não dá para a gente fazer mal. E assim, a nossa própria casuística brasileira, que é o país que mais coloca prótese no mundo, também já demonstra a segurança desse método, né? Entretanto, ter um mini flap de dorsal enxertado na manga no nosso repertório de técnica cirúrgica é algo que nos traz muita tranquilidade, né, Kai? Então, a gente, assim, a gente perde tanto o medo da complicação com a prótese, porque a gente sabe que tem formas menos agressivas e mutiladoras de resolver uma complicação com prótese, que é com o dorsal enxertado. De fato, assim, e desmistificar essa questão de que o retalho deve ser sempre a nossa última opção. Eu sou muito Exato. entusiasta do retalho também na reconstrução imediata como primeira opção, por que não, né? E em breve nós vamos Sim. estar falando sobre isso também na nossa reunião, no nosso board. Por que que o retalho não deve nunca ser a nossa primeira opção? Por quê? Será que é bem assim? Então, eu acho que a gente não deve se limitar tanto assim e pesquisar a fundo o porquê disso e se ele realmente deve ficar na gaveta sempre. Para resgate. Será que ele só serve para resgate mesmo, né? Eu acho que realmente é uma ponderação muito atual essa, né? Porque claro, quando a gente pensa nas cirurgias de antes, né, dos retalhos de grande dorsal clássicos, em que a gente tinha justamente esse tempo cirúrgico mais longo, tinha Tanta toda essa morbidade morbidade, né, assim, associada. decorrente. Exato. E você tinha casos mais avançados que você tinha muito pouco recurso, né? Sistemicamente mesmo falando, a quimioterapia, não tinha quimioterapia, a terapia-alvo, imunoterapia. Então era aquele pensamento assim, se essa mulher recidivar, eu não tenho como fechar essa parede torácica dela depois. E isso, felizmente, hoje é uma exceção, né? Hoje, rodar um retalho com o intuito de fechamento de grandes defeitos não é a nossa rotina. Então, isso faz com que a gente também tenha muito mais tranquilidade de dizer assim, bom, o controle sistêmico da doença é estabelecido de outras formas e não simplesmente cirurgicamente, né, como há um tempo atrás. Então, a gente pode pensar na utilização desse retalho como uma das primeiras opções, primeiras linhas, digamos, de tratamento para reconstrução. Principalmente nas pacientes de baixo risco de recidiva locorregional. Acho que a gente selecionando Exatamente. bem, a gente não vai ter dor de cabeça, não, utilizando ele como primeira opção.
Então, você tem mais alguma consideração, Cá? Acho que não, mas como eu sou muito emocionada falando de dorsal, se você deixar eu falar, eu falo umas 3, 4 horas, mas acho que para essa nossa primeira abordagem do assunto, tá super, acho que foi cumprida a nossa missão aqui com o nosso videocast de hoje. E Eu você? acho que a gente tem esse papel, já que a gente se propôs a fazer esse tipo de trabalho com a educação continuada, com esses videocasts voltados para os profissionais. A gente tem meio que esse papel de levar adiante isso que a gente percebeu em relação à técnica, né? E desmistificar por que que a gente não deve utilizá-la quase nunca. Não, não é bem assim. E por tudo que a gente falou, por todo esse descalonamento, a técnica está bem muito menos mórbida, com resultado estético muito mais favorável, Natural também, né? natural, menos cicatrizes, menos sequelas funcionais. Então, por que não a gente adotar mais essa prática no nosso dia a dia? Eu sou muito satisfeita utilizando, comecei a utilizar o retalho por uma dificuldade, pelo fato de não ter prótese, mas foi uma dificuldade que hoje eu agradeço ter tido, porque me levou por esse caminho, de conhecer mais a fundo essa técnica, que hoje é a minha técnica preferida. E assim, eu te agradeço por tu teres me incentivado, porque ah, da mesma forma que eu falei no videocast anterior da minha participação, que a primeira mastectomia masculinizadora que eu fiz foi a que eu vi, não, perdão, a que eu vi foi a que eu fiz. Eu tinha visto alguns casos de dorsal, mas assim, muito timidamente, nunca tinha auxiliado, sido o primeiro auxílio, por exemplo, num caso de mini flap, de grande dorsal, antes de eu começar a fazer, e foi muito pelo teu incentivo, né? Então, tu que me incentivaste a começar a, a, a dar esse passo na direção da técnica, e eu só tenho a te agradecer por conta disso, porque realmente mudou a minha vida enquanto cirurgiã de mama. Isso é E você impagável. me retroalimenta, da mesma forma você me retroalimenta. Queria também lembrar que, assim, nenhuma técnica é a melhor para todas as pacientes, né? Tem cirurgião que adequa a paciente para a técnica preferida dele. Eu falei que é a minha técnica preferida, Exato. mas que ela não vai ser a melhor opção para todas as pacientes, né? A gente vai ter que escolher, existem alguns critérios da paciente mais ideal, não é para todas, nenhuma técnica, né? Como prótese não é, como os outros tipos também não são. Então, que fique claro isso, apesar de ser técnica, uma das nossas técnicas preferidas, não significa que a gente vai fazer ela para todas as pacientes. Algumas pacientes vão se beneficiar mais da reconstrução com prótese, sem dúvida, como primeira É escolha. isso. É isso. É isso. Então, esse foi o nosso videocast falando especificamente de mini flaps dorsal. Se vocês gostaram, e deem um feedback pra gente. Se vocês quiserem que a gente entre em mais algum detalhe técnico, ou tenham algum artigo que vocês queiram que a gente comente, coloquem nos comentários. E se vocês estão gostando da nossa produção de conteúdo, nos avaliem no Spotify, pode nos dar quantas estrelas vocês quiserem. Se vocês quiserem dar 5 estrelas, a gente agradece. E é isso. Até a próxima, gente. Um Até beijão. a próxima. Obrigada. Tchauzinho.